Olá, bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso curso com o direito tributário. Então agora eu vou tratar sobre o direito tributário e sobre o conceito de direito tributário, as espécies tributárias e falar um pouco também sobre a competência tributária, ou seja, quais os entes que podem instituir tributos. Primeiramente, uma noção muito genérica é dizer que tributo constitui o gênero do qual a gente tem as espécies tributárias. Então essa é a primeira ideia. Vamos falar logo em seguida dessas espécies. Inicialmente eu quero conceituar para vocês tributo. Tributo ele pode ser conceituado de três formas. Pode ser conceituado de uma maneira legal, ou seja, o artigo 3º do Código Tributário Nacional, que vai dizer que tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda, cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituído em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Essa é uma definição de tributo. A partir desse conceito legal, algumas partes do conceito a gente tira para compreender tributo. Então, quando a lei fala que tributo é toda prestação pecuniária, compulsória em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir, a ideia é de compulsoriedade. Então, tributo é compulsório, significa isso que ele não é voluntário. Dado o fato que gera o tributo, você é obrigado a pagar. Essa é a característica da compulsoriedade. Qual outra característica que deflui da lei, do artigo 3º? Que ele é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada, ou seja, é o Estado que cobra tributo. Quando eu falo que ele é cobrado mediante atividade administrativa vinculada, eu estou querendo dizer que é o Estado que cobra o tributo. E instituído em lei, é outra característica que consta da definição. Então, tributo tem que ser necessariamente instituído em lei. Tá? Essas são algumas questões que cercam a definição de tributo de uma maneira muito genérica para vocês compreenderem. Ou seja, o tributo sempre vai ser uma imposição do Estado. Então, é uma imposição de subordinação do particular em relação ao Estado. Essa é a definição legal. A gente pode pensar também no tributo analisando a estrutura da norma tributária. Ao analisar a estrutura da norma tributária, a gente vai constatar que existe na norma tributária um antecedente e um consequente da norma tributária. O que é o antecedente? É o aspecto material e o aspecto também do antecedente temporal e espacial. Então, aspecto material, temporal e espacial. O que isso quer? Vamos traduzir isso para uma ideia mais clara. O que seria o aspecto material? É propriamente o núcleo do verbo que explica o tributo. Por exemplo, exportar produtos para o estrangeiro. A palavra exportar, o verbo exportar, ele vai significar justamente esse aspecto material. É o núcleo verbal da hipótese de incidência tributária. Qual que é o aspecto espacial? No caso do imposto de exportação, a gente está falando do imposto que é federal, da União. Então, o aspecto espacial é exportar da nação, né, do nacional, ou seja, o produto nacional, para o estrangeiro. E o que seria o aspecto temporal? É o momento da exportação. Isso é um antecedente da norma tributária. E qual seria, então, o consequente da norma tributária? O consequente da norma tributária, propriamente, é o aspecto pessoal, é quem está obrigado a pagar esse tributo, no caso, o sujeito que exporta, e para quem ele está obrigado a pagar, no caso, a União, utilizando como exemplo o imposto de exportação, e também no consequente da norma tributária, você tem o quê? Você tem definido ali no consequente a base de cálculo e a alíquota do tributo, que é o aspecto quantitativo. O que é a base de cálculo? É aquela sobre a qual irá incidir a alíquota para gerar um valor a ser pago.
Então, por exemplo, mudando de exemplificação em relação ao tributo. Vamos dar um outro exemplo, vamos utilizar o imposto sobre a propriedade territorial urbana, IPTU. Qual que é a base de cálculo do IPTU? É o valor venal do imóvel. E qual a alíquota? Uma porcentagem que incide sobre aquela 1%, 2%, uma porcentagem que incide sobre a base de cálculo. Mesma coisa, mesmo raciocínio no IPVA. O IPVA é o valor do carro, então essa seria a base de cálculo, a alíquota, o valor que incide sobre a base de cálculo. Então, basicamente, essa é a estrutura de uma norma tributária. O que eu quero dizer com isso? Que a gente consegue entender o tributo pela estrutura, porque a estrutura traz aspectos antecedentes e consequentes. Ou seja, dado tal fato, ocorre um consequente. Então, esses fatos ocorridos na realidade vai gerar cobrança de tributo. Por isso a gente se fala muito em direito tributário, na hipótese de incidência tributária, que é a norma jurídica, e no fato gerador, que é o fato que ocorrido no mundo real, faz gerar o tributo por aquele fato ocorrido está inserido na descrição da norma tributária. Então, basicamente, o tributo tem essa estrutura. Então, isso é uma outra compreensão que a gente pode ter do tributo. Como eu disse, a primeira compreensão legal, a segunda compreensão a gente tira pela estrutura da norma tributária, e uma terceira compreensão do que seja tributo, a gente pode pensar como tributo seu conceito, sua explicação, seu entendimento por negação. O que seria esse entendimento por negação? Seria dizer que tudo que entra para o cofre público que não seja tributo propriamente, ou seja, entrou para o cofre público, herança jacente, doação, você exclui tudo que entra. Sobrou, o que sobrou é tributo. Então, seria uma definição por negação, no sentido de excluir todas as entradas definidas como doação, herança jacente, indenização que o Estado recebe. Você exclui todas essas entradas do direito financeiro, o que sobrar tributo. Essa definição não explica muito o conceito, na verdade essa explicação não define tributo, é só para ter uma ideia que todo aquele recurso financeiro que entrar aos cofres públicos, que não tem uma causa determinada, como exemplifiquei, doação, etc., será tributo. Mas essa explicação é a menos suficiente. De uma maneira geral, para vocês compreenderem tributo, é toda aquela obrigação que o particular tem perante o Estado, porque existe uma norma que institui e que dá direito de Estado cobrar. Isso existe para quê? Para manter as despesas públicas. Então, todo Estado moderno, ele surge e se desenvolve graças à tributação. Então, a atividade de tributação é uma atividade de manter justamente a coletividade, né, o interesse público e a coletividade dentro do interesse do Estado, dentro do interesse do bem comum, que diz respeito propriamente ao Estado moderno. Então, esse é o entendimento da necessidade da tributação. É claro que em determinados países existirão cargas tributárias maiores, em outros cargas tributárias menores, e muito se discute sobre reforma tributária. O mais importante nessa temática é que sempre se objetive o recolhimento a competência tributária, sempre o Estado objetive cobrar tributos, sempre levando em conta a capacidade contributiva de quem paga, ou seja, sempre considerando o princípio da igualdade. Uma boa malha tributária de um Estado é aquela malha tributária que considera a diferença econômica entre quem paga tributo e que se preocupa mais em tributar não o consumo, mas propriamente a renda e com faixas de isenções que beneficiem quem tem a renda mais baixa, tributando quem tem a renda mais alta. Esse é o espírito básico de uma reforma tributária que busca a igualização. Dito isso,
o que mais é importante no direito tributário nacional? O que mais seria importante é justamente a definição das espécies tributárias. Se tributo é gênero, ele vai ser constituído por algumas espécies. Quais são as espécies tributárias? Taxa, contribuição de melhoria, contribuições sociais, as mais diversas, imposto e empréstimos compulsórios. Impostos e empréstimos compulsórios. Então, essas são as espécies tributárias. Então, quando a gente pensa em imposto, imposto não é sinônimo de tributo. Imposto é apenas uma das espécies tributárias. Então, o imposto é aquela espécie tributária mais genérica, que ela vai ter por finalidade suprir os gastos públicos. Mas o imposto tem uma característica importante, já definida no Código Tributário Nacional. Qual que é a característica? O Código Tributário Nacional vai dizer que o imposto ele não é instituído para uma determinada finalidade do Estado. Ou seja, ao criar o imposto, você não pode vinculá-lo a uma determinada finalidade do Estado. Por isso se vai dizer no estudo do direito tributário que o imposto não é um tributo vinculado. Ele não é vinculado a uma atividade específica do Estado. Se você tem um tributo que é vinculado a uma atividade específica do Estado, esse tributo não será imposto, porque o fato de estar vinculado a tal atividade administrativa, financeira, ou seja qual for a atividade do Estado, descaracteriza o imposto, descaracteriza aquele fenômeno tributário como imposto. Então o imposto tem essa definição, por isso que ele é mais genérico e ele visa, na verdade, cobrir as despesas do Estado, as despesas financeiras do Estado de uma maneira genérica. Então, é com o imposto que o Estado presta educação, segurança, saúde, etc. Então, é uma maneira de o Estado angariar recursos de forma genérica, não vinculado a uma atividade específica. Diferentemente, a taxa é uma espécie tributária que tem uma atividade específica. Qual é a atividade específica da taxa? Justamente é poder de polícia exercido pelo Estado, que é aquela limitação administrativa, ou seja, um alvará de construção que o Estado vai expedir, você pode cobrar uma taxa. Porque é uma atividade, ao conceder o alvará, o Estado está limitando o direito de construir. Então ali você tem um poder de polícia e ali incide uma taxa no alvará de construção. Então esse é um exemplo de taxa em decorrência do poder de polícia. Outro serviço que gera taxa, ou outro fato, melhor dizendo, que gera taxa, é o serviço público. Então a taxa pode ser instituída pelo exercício do poder de polícia ou pelo serviço público. Um exemplo de taxa instituída pelo serviço público é a taxa que se paga no Poder Judiciário para entrar com uma ação, por exemplo. É uma taxa, um serviço público determinado, que é o serviço público judicial. Ou qualquer outro serviço público. Você vai pedir uma cópia de um processo na administração pública, ou vai obter, na verdade, uma determinada certidão. E para gerar aquela certidão, você precisa recolher uma taxa. Isso seria propriamente taxa por a prestação de serviço, como num aspecto mais geral, recolhimento de lixo. O recolhimento de lixo nas residências e nas empresas pode gerar uma taxa. Essa taxa que é gerada, ela é justamente uma taxa existente, tendo em vista o serviço público prestado de recolhimento de lixo. Então essa é a característica da taxa. Então, reputo eu os dois principais tributos gerais, assim, mais genéricos e de importância muito grande, e que todos os entes tributários da federação instituem, são as taxas e os impostos. São de competência de todos os entes federativos podem instituir taxas. Fora a taxa, a gente tem outras espécies tributárias, como a contribuição de melhoria. O que seria a contribuição de melhoria? Seria aquele tributo
tributo instituído quando há uma melhoria numa valorização imobiliária, uma melhoria ligada, essa melhoria à valorização imobiliária. Ou seja, asfaltamento de rua gera uma valorização imobiliária nos imóveis beneficiados pelo asfaltamento. Essa valorização imobiliária, ela pode ser cobrado taxa, pode ser cobrado contribuição de melhoria dessa valorização imobiliária. Essa contribuição de melhoria, ela vai visar justamente possibilitar aquele asfaltamento. Então, você institui a contribuição de melhoria para ressarcir os custos que você teve com o asfaltamento da rua. Por isso, a contribuição de melhoria tem um limite. O limite é o custo que o Estado teve com o asfaltamento. Nunca o conjunto dos imóveis beneficiados, a soma dos tributos do conjunto dos imóveis beneficiados pode superar o valor gasto pelo Estado. Esse é um dos limites da contribuição de melhoria. Fora essas 3 espécies tributárias, a gente tem também contribuições sociais, contribuições de categorias econômicas, como a contribuição que o médico paga para o CRM, o advogado paga para a OAB, o engenheiro paga para o CREA e as profissões em geral que são regulamentadas por suas respectivas categorias. E autarquias, né? São as autarquias que cuidam de regular aquelas determinadas profissões. Essas autarquias, elas têm a contribuição da categoria profissional como uma forma de poder ter recursos para administrativamente disciplinar e regular e punir eventualmente os profissionais que faltam com o código disciplinar da respectiva categoria. Então essa é a finalidade da contribuição das categorias profissionais. A gente tem também pela nossa Constituição Federal contribuição de iluminação pública, que surgiu bem posteriormente à Constituição de 88, através de uma emenda constitucional. Essa contribuição visa justamente possibilitar que o Estado preste o serviço de iluminação pública, ou seja, ela visa possibilitar esse gasto do Estado. Então, eu exemplifiquei algumas contribuições. Ainda há uma outra espécie tributária, que a gente não falou ainda, que é o empréstimo compulsório. E o empréstimo compulsório, o nome fala empréstimo, mas nada mais é do que um tributo. Ele é só passível de ser cobrado pela União, ou seja, a União que detém essa competência tributária, e a União irá instituir em casos de calamidade pública ou guerra externa. Então está específico na Constituição os casos que ela pode instituir o empréstimo compulsório. Então essas são as 5 espécies tributárias. Passaremos agora a falar rapidamente dos impostos. Dando sequência, trataremos agora dos impostos. De forma também en passant, ou seja, muito genérica e rápida, vamos passar rapidamente sobre alguns impostos e explicá-los, como eu disse, de maneira genérica. Antes de adentrar em cada um dos impostos, o que é importante todos saberem, que os impostos eles são decorrentes de uma competência tributária. É a Constituição Federal que elege os entes federativos que poderão cobrar determinados impostos. Ou seja, a gente está no campo da competência constitucional tributária. Nesse sentido, se dirá, a União é competente para instituir imposto de renda, imposto de exportação, importação, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operação financeira, IOF. Então, a própria Constituição que vai dizer quais são os entes da federação que poderão instituir determinados impostos. Nessa linha, então, rapidamente eu vou passar para vocês quais são os impostos federais, estaduais e municipais. Os impostos federais, como eu já adiantei de início, são os impostos de exportação, importação, sobre a renda,
imposto sobre operação financeira, produtos industrializados, esses são exemplos de impostos federais. No nível estadual, a gente tem os impostos fixados pela Constituição, o ICMS e o IPVA. E também o imposto causa-mortes, que é aquele imposto que é devido quando ocorre o falecimento e a transferência do patrimônio para os herdeiros, ou seja, é o imposto decorrente da herança. Então ele incide sobre a herança, o ITCMD, imposto sobre a morte ou sobre doação, de qualquer natureza. A doação também fará parte desse imposto. Então, os impostos estaduais, imposto IPVA, que é sobre o automóvel, imposto sobre a circulação de mercadoria e o imposto incidente sobre a herança. E os impostos municipais, para citar aqui, dois grandes impostos que os municípios instituem, o IPTU, que mantém basicamente os municípios, e o Imposto sobre Serviço, o ISS. Essa é a competência tributária da nossa Constituição de 88, e a gente fala a malha estrutural, constitucional da imposição de tributos no nosso pacto federativo. Toda essa malha, ela visa, como eu disse, angariar receitas para as despesas públicas. Fora a competência tributária, se a gente volta para o campo do direito financeiro, a gente sabe que pode haver repasses da União para estados e municípios em algumas circunstâncias. Também é muito discutido a reforma tributária e a modificação da competência, que teria que ser, claro, uma matéria de emenda à Constituição Federal, e para muitos não seria nem possível via emenda, mas sim via uma nova Constituição, porque você está mexendo no pacto federativo. E nessa discussão se pensa em que sentido? Eventualmente se unificar os tributos na União e a União efetuar o repasse para os outros entes federativos. Basicamente, o direito tributário ele é composto pelos esses tópicos que eu expliquei até aqui, claro, com algumas questões constitucionais importantes que a gente não vai tratar com delonga, mas eu posso aqui citar rapidamente, que é a questão da imunidade tributária. O que seria a imunidade tributária? Seria a própria Constituição, ela retira o poder de tributar em algumas circunstâncias. Então, ela elimina esse poder de tributação, ela atinge diretamente a competência tributária. Em que sentido? Por exemplo, você não pode instituir impostos sobre templos religiosos. Você não pode ter imposto que incida sobre livros. Esses são alguns dos exemplos das imunidades tributárias. Não pode existir tributação entre entes federativos, quer dizer, o Estado não pode cobrar tributo, imposto do município e vice-versa. Então essas são algumas das imunidades tributárias. E também existem os princípios da ordem tributária nacional, que são os princípios constitucionais, como da igualdade tributária, da capacidade contributiva, que cada um tem que recolher tributo de acordo com a sua capacidade contributiva, da proibição de confisco, que o tributo não pode ter caráter confiscatório, ou seja, se aquela alíquota que eu expliquei no início incidir sobre uma base de cálculo e essa alíquota for muito alta e essa incidência na base de cálculo gerar um tributo quase que 10, 20% do valor do patrimônio, esse tributo tem caráter confiscatório, porque em 5 anos o que você pagou de tributo equivale ao valor do patrimônio. Então, quando você fala do princípio da proibição de confisco, você está objetivando justamente que não haja norma infraconstitucional que leve a cabo, que realize um confisco contra a vontade da Constituição de 88. Basicamente,
Você tem o princípio da legalidade tributária, da estrita legalidade, que só pode cobrar, instituir tributos se houver lei que preveja, né, a possibilidade de tal cobrança. Então você não pode cobrar tributo sem lei. São alguns princípios genéricos. O princípio da anterioridade tributária, que o tributo ele só pode ser cobrado no exercício financeiro seguinte. Se você cria um tributo esse ano, você só pode cobrar no ano posterior. E claro, se você criar no final do ano, você tem esse princípio da anterioridade fala também num prazo que você não vai poder instituir em dezembro para cobrar em janeiro. Então você também tem um prazo aí final. Então esse é o princípio da anterioridade. São alguns, eu não vou tratar de todos, e estou citando muito rapidamente, só para vocês terem uma noção, todos terem uma noção exata dessa estrutura principiológica do direito tributário. Mas, claro, aprofundamento eu aconselho a leitura da obra nesse capítulo de direito tributário. Agradeço de dividir esse momento com vocês. Um abraço e até o próximo capítulo.